E aí, gente de boa, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais um dia para falar, espero que vocês estejam todos bem. Queria falar sobre o tema quando tudo coopera. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Ou pelo menos grande parte das pessoas que já estão há um tempo, pelo menos, na caminhada cristã, conhecem Romanos 8, principalmente o versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem ou trabalham, como dizem algumas versões, para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, e é um versículo e tanto, né? Porque ele nos anima, né? Nos dá ânimo, ainda mais para dias difíceis, para dias de tristeza. Ele nos revigora, mas quando tudo coopera, é sobre o que eu quero falar. Quando tudo coopera, mesmo não estando bem, mesmo que as coisas não vão bem, mas ainda assim cooperam para o bem daquilo que o Senhor predestinou para nós, daquilo que o Senhor deseja que aconteça, daquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar hoje. João 11 é citado o momento logo após a ressurreição de Lázaro, após o momento onde Jesus Cristo opera esse milagre. E, bom, é dito que a fama de Jesus Cristo percorreu muitos lugares, as pessoas ficaram surpresas e perplexas, desejando conhecê-lo, saber quem era esse homem que até os mortos ressuscitava. E isso cooperou de uma forma boa, mas de uma forma talvez não tão boa assim. Eu vou explicar o motivo. A partir do versículo 50, ou melhor, vamos ler a partir do 49, que diz: E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós não sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quando Jesus ressuscita Lázaro, né, como já falei, a fama do Senhor, ela percorre muitos lugares e isso chama a atenção também do, dos líderes da época, né? Principalmente dos judeus, porque isso atraía a atenção de Roma também. E atraindo a atenção de Roma, eles temiam o que isso podia trazer como consequência para eles. Por isso, eles começam essa reunião e têm a decisão de matar Jesus Cristo. Eles começam a planejar a forma de matá-lo. E, bom, Jesus Cristo acabava de operar um milagre e tanto, né? Ele havia ressuscitado Lázaro. E talvez, para nossa ótica e a nossa forma de pensar, nós poderíamos até pensar que, poxa vida, mas Jesus acaba de fazer uma coisa tão maravilhosa, algo tão incrível, e esses homens desejam matá-lo, desejam dar um fim a ele. E é aí que tudo se encaixa, porque isso está dentro do plano divino de Deus. Isso fazia parte do plano divino de Deus para Jesus Cristo, enquanto ele esteve como um homem aqui na terra entre nós. E era necessário que ele fosse crucificado, era necessário que Jesus Cristo morresse por nós. E por isso, isso aconteceu. Pensar em Jesus Cristo como homem, nós também temos que saber fazer uma divisão entre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele como homem. E um pouco antes, ainda no Evangelho de João, é dito que quando Jesus Cristo viu as irmãs de Lázaro naquela situação chorando e clamando pela morte do seu irmão, o Senhor também chorou. É dito que Jesus chorou. E isso me faz crer e ter também a convicção de que o fato dele saber dessas coisas, o fato dele saber que planejavam matá-lo, provavelmente também poderia causar ansiedade nele. Afinal, nós estamos falando não somente de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, mas também de alguém que tinha emoções, alguém que era tão humano quanto nós somos. E nada me tira a hipótese ou a ideia de que sim, o nosso Senhor ele sofreu, talvez por medo, mas existe uma forma que Jesus Cristo lidava com as situações que o nosso Senhor sabia o momento certo de sofrer por determinadas coisas. Jesus Cristo não se deixava estar ansioso por antecipação. Jesus Cristo ele não sofria com as coisas antes que elas de fato estivessem acontecendo. É por isso que ele passou todo o período do seu ministério cumprindo aquilo que ele deveria fazer sem se preocupar e sem ter a sua mente presa no que estava por vir no fim, que era a sua crucificação. Ele deixou para que aquilo o perturbasse, deixou para que aquele desespero saísse de dentro dele somente quando ele estava prestes a ser preso para então ser julgado e crucificado. E quantas vezes nós também somos assim, deixamos que coisas que vêm adiante de nós se tornem pedras de tropeço, ou então paredes e portas que estão trancadas, quando na verdade
tudo pode cooperar ou não para o nosso bem e para aquilo que Deus deseja que aconteça em nossas vidas. Se nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, se nós estamos na vontade, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele pede, aquilo que Lhe agrada, nós temos que ter a convicção de que tudo vai cooperar para o bem. Não porque nós somos bons ou perfeitos, mas porque o plano do Senhor é perfeito, porque o Senhor é perfeito. E Jesus poderia ter pensado dessa forma. Poderia ter pensado, poxa, eu acabei de operar um milagre tão maravilhoso e agora estou sendo caçado para que me matem. Mas ele sabia que aquilo cooperava para o plano que o Senhor tinha para ele. E assim nós devemos ser também. Saber o que o Senhor deseja que nós façamos, saber que nós devemos saber o que o Senhor deseja que nós, onde nós estejamos, onde nós devemos estar, o que nós devemos fazer, para que nada que venha à nossa frente se torne mais alto, se torne mais poderoso do que a voz do Senhor. Nada deve se comparar à voz de Deus e ao direcionamento que Ele nos dá, sabe? Hoje, enquanto eu fui fazer meu devocional e escrever um pouco sobre isso que Deus falava comigo, eu abri o meu caderno em uma folha onde o meu irmão mais novo havia rabiscado e tinha feito uns riscos com as minhas canetas. E eu pensei, nossa, eu vou rasgar essa folha e vou jogar ela fora, porque não tem como eu utilizá-la mais. Só que quando eu analisei direito o que o Senhor estava falando comigo e olhei para a folha, eu ouvi que haviam espaços perfeitos entre os rabiscos para escrever algumas coisas. Então eu decidi ainda assim utilizar a folha e escrever o devocional ali, escrever aquilo que o Senhor falava comigo. E no final ficou melhor do que eu imaginava, ficou na verdade muito bom e dinâmico, ficou bonito, eu gostei, sabe? E quantas vezes nós somos assim, nós deixamos que algumas coisas que vêm à nossa frente se tornem pedras de tropeço e nós nos desesperamos com isso, nós ficamos ansiosos, nós ficamos aflitos e falamos, meu Deus, mas estava indo tudo tão bem, por que agora está acontecendo isso? Existe uma frase de um filósofo francês que diz exatamente assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Não importa o que vem adiante de você, não importa o que aquilo pareça ser, o que importa é como você vai fazer, o que você vai fazer com aquilo. Você vai olhar para aquela parede ou você vai olhar para esse muro alto e falar, ok, eu vou parar aqui porque não tem mais para onde eu ir. Ou você vai se esforçar e vai escalar aquele muro para continuar a sua caminhada. Nós devemos saber de fato o que vale a pena. Se o Senhor está nos chamando e nos comissionando para fazer algo, é porque Ele também tem preparado o caminho. Em Deuteronômio 30, se eu não me engano, diz exatamente isso, diz, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo e não te deixará. O Senhor vai adiante de nós, o Senhor vai preparando o caminho, enquanto nós o seguimos, enquanto nós somos direcionados por Ele. E não há nada que o Senhor nos chame para fazer que Ele já não tenha preparado. Por isso eu volto a dizer, tudo coopera quando nós estamos no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que o Senhor nos chama, nos comissiona para fazer. Tudo sempre vai cooperar. Tudo sempre vai cooperar. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo após ter operado um milagre tão maravilhoso, começou a ser caçado e é procurado para ser morto, assim devemos ser nós. Não deixando que as situações que vêm diante de nós pareçam ser o que elas de fato não são, mas enxergar com os olhos da fé e ter a mente de Cristo para ter o discernimento e o entendimento do que elas realmente são. E, gente, eu fui editar o resto do vídeo e eu acabei perdendo o final. Meu Deus, eu não vou lembrar do que eu tava dizendo. Enfim. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você tenha recebido essa palavra e que você saiba dar importância ao que realmente deve ser feito e enxergar os obstáculos que vêm à nossa frente não como um impeditivo, mas como um impulsionador para aquilo que o Senhor quer que você faça e para aquilo que Ele está te chamando. Lembre-se sempre que uma flecha, antes de ser atirada no alvo, ela é puxada para trás para que então ela pegue impulso e então vá em direção ao lugar onde ela está sendo direcionada. E é isso aí, gente. Tamo junto.